Muito bem, nós criamos esse canal do Silvio Félix. Eu sou o Silvio Félix, sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Resolvi iniciar esse trabalho muito mais pelo prazer de me comunicar, de falar com as pessoas sobre assuntos que eu, meus amigos, a família, a gente ouve, e às vezes a gente, zapeando pelo YouTube, pelos todos os canais, pelas redes sociais, pelas TVs e mídia, a gente sente falta de algum assunto abordado de alguma maneira. Então, muitas vezes é a maneira da gente mesmo, muitas vezes é a maneira de quem se comunica com a gente. Então eu vou pedir a você aí, se você não está inscrito neste canal, não deixa de se inscrever. Se inscreve para ajudar. Deixa o like, deixa o joinha para receber novos vídeos. Por favor, deixa seu comentário também. Você vai ajudar a gente muito se você comentar, dizer o que você achou. E compartilhe, mande para os seus amigos. Esse programa é um programa de variedades, na verdade, né? O canal aqui é de variedades. A gente vai falar sobre tudo que envolve a vida, completamente tudo. Hoje, especialmente, eu tenho o prazer de tenho o prazer de ter aqui o Dr. Marcelo Rossi. Dr. Marcelo Rossi, ele é médico especializado em geriatria. Dr. Marcelo é um grande amigo. E eu queria falar com o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, eu quero falar com o senhor sobre envelhecer. Eu queria falar sobre o que acontece com a vida da gente, dos familiares da gente, dos amigos da gente. Essa coisa toda aí da vida aí passando, a coisa vai chegando, os sinais vão vindo e muitas coisas acompanham. Muitas alegrias, mas também às vezes doenças, limitações. Queria então que o senhor falasse com a gente aí sobre a sua vida como médico, a sua experiência, principalmente numa questão que quando eu lhe convidei, eu lhe falei, quero falar de Alzheimer, mas quero falar de envelhecimento, quero falar da vida e de gente. Como é que é esses anos todos? O senhor é médico há quanto tempo? Esse ano completo 28 anos de médico formado, e eu confesso a você que a cada dia é um aprendizado. A vida, lidar com o processo de envelhecimento é muito gratificante. É uma troca de experiência, é uma troca de aprendizado a cada dia. E fico muito honrado pelo seu convite, agradeço a oportunidade. Toda vez que o tema for Alzheimer, toda vez que o tema for envelhecimento, eu vou ter uma imensa satisfação de poder estar levando informação. Acho que as pessoas hoje, elas estão, apesar de todo o aparato tecnológico, Silvio, as pessoas ainda estão um pouco desprovidas dessa grande realidade. Com tudo que nós temos de informação, ainda falta. Falta entendermos e compreendermos um pouco mais essa jornada, desse processo de envelhecimento. Sua faculdade, onde foi, doutor? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Quando foi isso? Pô, Silvio, eu vou entregar, né? Isso foi em 93. Me formei em 93, 94. Portanto, aí tem... Trabalhei, fiz uma residência na Santa Casa de São Paulo, um laboratório de experiências, de acolhimento humano. A Santa Casa de São Paulo tem essa característica, ela estimula muito, ela promove muito esse lado humano do médico. A Santa Casa de Limeira, também. Interior de São Paulo. Não, Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo, São Paulo. Santa Cecília. Certo. Depois fui fazer a especialização no Hospital das Clínicas, uma grande referência. Trabalhei por muitos anos no Hospital Geriátrico Dom Pedro II, também em São Paulo. Certo. Então foi um acúmulo de experiência nesse segmento aí, que hoje eu tenho orgulho de poder dizer que adquiri uma experiência muito grande. Por que o senhor escolheu a especialização por sugestão de um professor na faculdade, pelo perfil, por saber ouvir, por ter paciência. Então requer um diferenciamento. O idoso ele tem toda uma limitação, o processo de envelhecimento tem toda uma limitação auditiva, de cognição, de compreensão, de expressão. E eu sempre fui muito dado, né, para isso. Particularmente para a paciência. Então, acho que isso ajudou, né, na escolha dessa especialização. Mas envelhecer, doutor, quando a gente vê filme, a gente percebe que dá a impressão que as pessoas morriam com muita facilidade. Vamos falar da Idade Média, né, para não ir muito longe. Sim. E hoje as pessoas estão vivendo bem mais por causa do conhecimento da medicina, certo? Também. Mas também tinha gente que vivia muito tempo naquela época, não pegava doença. Aí tem gente que fala assim, mas peraí,
Antigamente a gente comia aquela carne de porco, a comida dos avós e tal, parece que aquilo era melhor. E hoje que parece que tem menos saúde. O senhor é médico, isso é lenda? Não, é fato, é verdade. Ah. A condição tecnológica, né, os exames radiológicos, imagem, medicamentos, prevenções, campanhas de vacinação, isso evidentemente que contribuíram muito para a longevidade. Porém, viver naquele tempo também tinha as suas limitações, né? Com relação a saneamento, às prevenções. Sim. Mas a vida era mais saudável. Você se exercitava muito mais. A vida era mais saudável. Era mais saudável, evidentemente. Mas não tinha vacina, não tinha Mas médico. Nós tínhamos bons hábitos. A comida nós não tínhamos corantes, não tínhamos conservantes, não tínhamos aromatizantes, não tínhamos a tecnologia de hoje do celular. Com muito, você sabe disso, né? Com muito favoritismo, algumas pessoas tinham um telefone dentro de casa. O telefone ficava na sala. Você estava lá no quintal, o telefone tocava, você tinha que atravessar toda a extensão da casa para ir lá pegar o telefone. O engano. Isso é exercício? Isso é um exercício. O exercício. A televisão. Quantas vezes nós levantávamos para ir na televisão lá no tempo do seletor lá? Caía a imagem, né? Começava a aparecer aquela imagem na transversal da televisão, você ia lá, mexia no conversor para exercitava. Você levantava para ir lá, mexer o canal, exercitava. Hoje nós ficamos ali na poltrona, ali no controle, ali só. Quer dizer que o controle remoto indiretamente ajuda a causar doença? Claro. Sedentarismo, você fica sentado. Você quer comida? Quer coisa melhor do que comida? Você está num sábado à noite e deu fome. Fast food, me traz um sanduíche. Né? Antigamente não, você tinha que sair, você tinha que caçar, doutor. Mas lá atrás você tinha que caçar. Tinha que caçar, né? Não tinha todo esse favoritismo de hoje. Então, o estilo de vida mudou, né? Mudou para melhor, notoriamente mudou para melhor, e isso evidentemente é ir contra, né, essas benfeitorias. Mas é uma característica. Você pega os pacientes longevos, no Japão, por exemplo, está começando a diminuir a idade da longevidade dos idosos japoneses. Por quê? Por causa da introdução da tecnologia. Né? Eles tinham mais aquele hábito de cultuar o corpo, de comer o que eles próprios, né, plantavam nos quintais das suas casas. Sim. Hoje, o jovem ele não consegue se perpetuar essa cultura, essa dinâmica. E isso, com certeza, também está contribuído para o estresse, para uma série de outras doenças. Estamos então dentro, como se fosse um paradigma, duas situações. De um lado, o exercício, a necessidade de trabalhar, de ter que fazer algum tipo de atividade para ter comida, para ter a roupa, para ter as coisas da vida, eram muito importantes. Do outro lado, eles não tinham tecnologia, o que não tinha exames, tomografia, vacinas. Isso quer dizer que isso é um lado bom, né, necessário, que ajuda a pessoa a viver. Quer dizer, nós temos, o ideal então era hoje a gente encontrar um ponto de equilíbrio, então. Exatamente. Diminuirmos o consumo, né, de industrializados. Mas como, doutor? A gente pega aqueles amendoizinhos lá que vem nos pacotinhos, pega aqueles salgadinhos. Como é que a gente faz? Disciplina, determinação, foco, objetividade. Eu tinha um professor na faculdade, ele chegava e dizia assim: sexta-feira, saia na sexta-feira, tomem todas, bebe mesmo, os alunos olhando assim, um senhor já, né? Sábado, come picanha, come o torresmo. Domingo, o pessoal já estava tudo nauseado já com a conversa, um médico falando só de disso, conversar, né? E no domingo fecham com chave de ouro, como uma feijoada. Puta vida, esse cara tá indo contra todos os paradigmas da medicina, da qualidade de vida. Aí ele chegava e virava para cada um, né? Segunda-feira, você vai comer água, tomate e pão. Você vai exercitar 2 horas por dia. A compensação, o equilíbrio, eu acho que hoje está faltando um pouco dessa coerência. As pessoas têm muito essa necessidade, né, de qualidade de vida, mas o cara está lá numa esteira, Silvio, ele está com o celular ali, atendendo o celular, muitas vezes... O celular é um vilão mesmo? Eu abomino o celular, Silvio. Eu uso o celular só como uma ferramenta profissional, que evidentemente que nós precisamos, mas eu acho que o celular, as contribuições são fenomenais, mas eu acho que as pessoas vão para casa, elas continuam o trabalho em casa,
Coisas que você resolvia no dia seguinte, você tem que continuar à noite, na madrugada, muitas vezes conversando, falando, você não desconecta, você não desliga. E isso para a cabeça, isso para as doenças, para os transtornos mentais, tem sido uma doença nova. Ficar online, quer dizer... Perturbador. Perturba a cabeça do sujeito. Perturbador. Começa a causar um conflito neurológico. Tem que desligar? Tem que desligar. Eu não sou a pessoa com capacidade técnico-científico, mas eu sou uma pessoa com a vivência de estar atendendo essas gerações, principalmente de jovens. Tu já percebeu isso no consultório? Total. Doenças que tão jovem não apresentava, hoje, cervicalgia, aquela condição de você ficar aqui no celular debruçado, você ficar deitado na cama. Então são lesões, doenças, né? Decorrentes do uso do celular. Do uso do celular, por exemplo. E o fato de você não desligar, você tem que desligar. Você é do tempo, como eu também, que nós tínhamos hora para trabalhar, nós tínhamos hora para almoçar, nós tínhamos hora para voltar e tínhamos depois aquele repouso noturno, prazeroso, de sentarmos em família, aquela coisa mesmo bem nostálgica, né? Que hoje não tem mais. Doutor, mas isso vai para uma doença mental? Isso vai para uma situação de... Porque você fica no celular, aí... Ele começa a pensar num problema. Sim. E aí ele se irrita com alguma coisa. Aí ao invés de ele ir se acalmando para dormir, ele acelera. Vai ter uma qualidade pior de sono. E no seu consultório, o senhor percebeu que isso já está encaminhando para dar problema mental? Muito. A condição, além dela ser evolutiva, no caso específico das demências, é uma condição exclusiva da idade. Porém, nós temos visto, temos percebido, os estudos têm apontado muito para isso, que a qualidade de vida também tem uma participação muito grande. Noites mal dormidas, estresse, ansiedade, depressão. E isso, Silvio, gera uma outra condição também, que é a hipertensão, que é o diabetes, que são pontos cruciais para o início dessas doenças, né, mentais. Em particular, a doença de Alzheimer. O celular, o excesso de atenção da pessoa, de tensão, pode ajudar no Alzheimer? Eu não estou direcionando que isso seja uma causa. Isso é um dos fatores que tem contribuído para interferir na rotina da nossa vida. Momentos em que você dedicava tempo para um relaxamento, para uma conversa entre amigos, você acaba desvirtuando esse tempo para outras atividades. Não que ele tenha essa contribuição, mas é um dos componentes que podem também estar contribuindo para essas doenças futuras. Separa para mim o que é demência do Alzheimer. O Alzheimer, acho que antes de tudo, acho que não dá para contar um breve histórico, né? O Alzheimer, ele foi descrito pela primeira vez em 1901. É uma doença com mais de um século de descrição. Ele foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Alois Alzheimer, médico psiquiatra, neuropatológico, que trabalhava numa instituição na Alemanha, onde era denominada de Castelo dos Loucos. E lá, em particular, uma paciente, uma mulher de 55 anos, apresentava algumas características diferentes em termos de comportamento. E ele foi e pesquisou, acompanhou, e após a morte dessa paciente, houve todo um prospecto de estudo, de análise do cérebro, do tecido cerebral dessa paciente, e ele conseguiu detectar que a doença de Alzheimer ela era caracterizada por uma transformação dos tecidos, dos componentes vistos patológicos, e principalmente de alterações neurológicas de células, de transmissores que morriam, que perdiam a sua conectividade. Então aí denominou-se o início da pesquisa para a doença de Alzheimer. Quer dizer que antes desse estudo do Dr. Alzheimer, né, eu não sabia. Alois Alzheimer. Eu sabia que a doença leva o nome dele. Sim. A pessoa é tratada como louca, então. Sim. Até então era tudo louco. Qualquer desvio comportamental era louco. Era louco. Ou era possuída, era alguma coisa do gênero. Era alguma coisa desse tipo. Aí depois disso, então começou a se separar a pessoa. É uma doença, mas é uma doença que não é vírus, não é... É uma doença com característica meramente da idade. As pessoas...
a chance de você desenvolver o Alzheimer com a idade, ele é progressivo com a idade. Então, quanto mais idade você tiver, mais chance você vai ter. Existem alguns componentes genéticos. As pessoas perguntam muito isso, Silvio. Meu pai teve Alzheimer, eu tenho chance de ter Alzheimer. Isso é uma coisa... 15% só de chance. A não ser que exista um componente genético, aí a chance... 15% do filho de quem tem Alzheimer... Em torno disso, 15%, 17%, 14%, não há uma proximidade nesses estudos. Mas a chance é mínima. Agora, a progressão da idade, você vai ter muito mais chance. Existem outras condições. A demência de Alzheimer, existem várias demências, Silvio, várias demências. A de Alzheimer, 60% é a doença de Alzheimer. Depois nós temos outros 40 tipos por cento de que demência. Parece que é Alzheimer, mas não é. Parece que não é. Aquele famoso parece, mas não é. Parece, mas não é. A demência vascular, demência frontotemporal, demência por trauma. São demências. São demências ocasionadas. Lutador de boxe, jogadores de futebol americano. Tem até um filme uma vez, um cientista, um médico americano, que defendeu essa ideia que o futebol americano, toda uma liga leva uma pancada na cabeça, né? O tempo todo o futebol americano é bem violento, né? Exatamente. Existem demências proporcionadas por distúrbios metabólicos, diabetes, a tireoide. Existem demências que podem ser originadas por deficiências de vitamina B12, ácido fólico. Então, a abrangência das demências pode ser por Quer dizer que a alimentação pobre em algum vitamina B12, algum nutriente, pode levar a demência? Pode levar a demência também, é uma demência carencial, mas são demências que na maioria das vezes elas são revertidas. O prato do brasileiro é bom para combater esse tipo de coisa? Esse tipo de demência? O brasileiro é guerreiro, né? Você quando fala em dieta, e a dieta mãe que nós costumamos denominar é a dieta do Mediterrâneo. É uma dieta muito rica em ômega 3, em castanhas, a própria condição do vinho, que hoje é muito debatido e hoje sabidamente, terapeuticamente é muito bom para o senhor recomenda tomar vinho, doutor? Total. Para todos os meus pacientes. Para até aqueles que fazem uso de medicamentos controlados, com moderação. Vinho? Aí vale aquela recomendação do meu professor amigo, né? Com moderação, né? Sempre vinho tinto. Vinho tinto, de preferência. Vinho tinto. Exato. Mas aí eu preciso te falar, vou tomar o remédio e não posso tomar o álcool que altera o remédio. Tem que ter todo um regramento, né? Você vai tomar o vinho, se os seus remédios, na maioria das vezes, são psicotrópicos ou são remédios para depressão, no controle, devem ser ingeridos da manhã. Você pode talvez tomar um cálice de vinho no final da tarde. Mas não é bom tomar os dois juntos? Jamais, isso é por hipótese alguma, né? Nenhum remédio. Mas aí eu falo sempre aquilo, né? A recomendação do bom senso. Se você me permite, eu me lembrei de um caso. A filha, antes do pai entrar no consultório, às vezes eles mandam um recadinho para não expor o acontece problema do pai. Isso. Quando o pai vai sozinho. Não, quando vai acompanhado. Quando vai com a filha acompanhar o pai. Aí a secretária fala, doutor, tem uma cartinha aqui. Ai, meu Deus. Aí eu peguei, olhei assim. Doutor, papai, 94 anos. Doutor, papai toma uma pinguinha todo dia, doutor. Peça pro papai parar de tomar essa pinguinha. Cachaça, falava cachaça. Sei. Aí entrou um senhorzinho, 94 anos, aquele chapéuzinho, assim, andando, uma graça. Cumprimentou desse jeito, sentou na mesa. Eu falei, né, é diferenciado já, né? E comecei a conversar, comecei a fazer aquela toda anamnese médica. E aí chegou na hora da bebida, né, que é uma das partes do interrogatório. A demência tem uma característica muito importante também, proveniente da ingestão de bebida alcoólica. Aí eu perguntei para ele, e beber? Doutor, eu não vou mentir, né? O idoso tem essa característica, né? Não vou mentir para o senhor, mas na roça, lá o pai sempre dava uma cachaçinha, doutor, até hoje eu continuo. Aí eu virei para ele e falei assim, continue. A filha, eu escutava os dentes rangendo, sabe aquela coisa? Mas 94 anos. Para ter a alegria da pinguinha. Uma satisfação. Eu falei, continue. Eu só olhei com o rabo do olho assim para a filha, ela estava... Nossa, vai quebrar o dente de ódio, né? Então, acho que precisa ter um pouco dessa irreverência, você precisa ter um pouco dessa harmonia entre a doença e a prática. Mas, afinal de contas, a pinguinha ajuda ou não ajuda? Sim, você vai me comprometer. Eu acho que na condição... Todo mundo fala. Eu já vi gente, já vi aí senhoras, né? Uma vez uma senhora de 120 anos,
em algum lugar que eu não me recordo agora, a repórter perguntou a ela qual era o segredo. Ela toma uma pinguinha todo dia. Olha, eu acho que não é uma recomendação eu não vou terapêutica. Não vamos entrar nesse mérito aí que vão caçar o meu registro como médico. Mas é uma satisfação, é um prazer. Por esse lado. Gera bem-estar. Por esse lado. Eu também que não quero entrar no aspecto religioso, porque a gente sabe que a religião tem limitações ao uso de álcool, claro. Então não estou falando disso, mas eu estou falando a questão da demência, em que o senhor recomenda o caso do vinho tinto por alguma ação do vinho, por uma ação do componente do vinho. Sim. Agora, demência é uma coisa, então, demência é uma coisa, então, e o Alzheimer é outra. É outra, são situações diferentes. Nós temos a demência. Aumentou-se muito recentemente o índice de doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis. E a sífilis, progressivamente, também pode gerar um tipo de doença, um tipo de demência neurológica. Então, assim, são várias linhas hoje que diferem, né, essa demência proveniente dessas condições todas, do meio ambiente, e a demência propriamente de Alzheimer. A Alzheimer é a mais difundida, a mais conhecida. Mas a gente que é leigo, como é que a gente sabe? A demência ela é progressiva? O Alzheimer a gente sabe que é progressivo, que com a idade vai aumentando. E a demência, ela tem um remédio? Ela tem cura? A demência, ela precisa ser feita sempre uma anamnese muito bem feita, né? Você tem que colher todo esse histórico pregresso do paciente, de traumatismo craniano, de intelectualidade. Olha que interessante. A intelectualidade, ela parece ter uma contribuição também muito favorável ao diagnóstico de demência. O sujeito que lê bastante tem menos propensão a sofrer da demência. Você pega pessoas, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, teve uma demência. Porém, são condições que podem sofrer interferências genéticas. Ex-presidente dos Estados Unidos. Os mais jovens não se lembram do Ronald Reagan. Não quero sua resposta agora, mas deve ter algum presidente por aí que está com demência? Não, né? Com certeza temos. Em algum lugar do mundo, né? Com certeza. Não, próximo do nosso mundo. Doutor, homem e mulher, Boa. Tem diferença? Homem tem mais propensão, mulher? De cada 3 pacientes demenciados, 2 são mulheres. E a justificativa é notória, né? A mulher cuida mais da saúde. A mulher, ela previne, ela faz avaliações periódicas, ela vai ao médico, então isso possibilita uma longevidade maior. Consequentemente, o Alzheimer é uma doença da longevidade, então a incidência é muito maior em mulheres do que nos homens. A incidência do Alzheimer, é mais presente, é maior entre as mulheres, sexo feminino. Porque ela procura mais o médico. Porque ela procura mais, ela vai viver mais. E a doença sendo com característica da idade. Certo. Uma curiosidade aqui, jogador de futebol, acostumado a cabecear a bola, né? Aqueles cabeceadores são importantes no futebol, né? São. E as bolas, e normalmente as jogadas são violentas. Eu já vi até um amigo mesmo falar uma vez que tive um coágulo na cabeça, decorrência de ele jogar futebol e cabecear a bola. Isso é verdade ou é lenda? Eu não tenho essa informação para te dar. Eu tenho essa informação desses esportes de maior impacto. Há casos, por exemplo, na anamnese do paciente, onde ele sofreu um acidente automobilístico e ele teve um traumatismo grande, muito repentino, muito agudo. Ocasionados de amnésia, por exemplo. Então, isso pode, sim, no futuro, trazer alguma lesão, alguma consequência. No futebol específico, eu acredito que são repetitivos, são traumas repetitivos, que com certeza podem, né, ocasionar, podem contribuir de uma... Não sei dizer a significância, no caso específico do jogador de futebol, mas eu acredito que, seguindo essa linha dos traumas, eu acredito que sim. A gente vê a pessoa esquecer uma coisa ou outra ali. Estamos falando de Alzheimer, de demência. Principais sinais. Quando que alguém tem que falar, opa, precisa ir ao médico? Porque esquecer, doutor, faz parte. Esquecer, se eu falar aí que esquecer, a gente esquece. Eu cito o exemplo assim. Você chega lá, doutor, eu estou esquecido. Ele vai no supermercado, ele vai fazer um bolo. Ele compra leite, farinha, ovos e fermento. Aí ele chega em casa... Esqueceu a cerveja, tá errado. Desculpa. Faz mal, hein? Aí ele chegou em casa, ele esqueceu. Ele pegou lá a farinha, o leite, os ovos. Puxa vida, esqueci o fermento.
Sei. Isso não é Alzheimer, isso não é demência, isso é uma distração, isso é uma preocupação. Certo. Demência começa a partir do momento que você chega em casa com esses ingredientes, certo, e você começa a encontrar dificuldade. Tá. Puxa vida, quantas xícaras de farinha eu tenho que pôr aqui? Qual a proporção da colher de açúcar? Qual a certo, proporção do leite? certo. Quando você começa a ter manifestações que comprometem as suas atividades da vida diária, Certo. manuseio com dinheiro. Eu tive um paciente certa vez, ele era pecuarista, ele era da cidade de São Carlos, e ele veio qual o motivo da sua consulta? Minhas filhas pediram que eu viessem aqui porque eu estou ficando esquecido. Eu comecei a conversar com o senhor, pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, lidava com o gado. Olha, vai embora, comunique às suas filhas que o senhor não tem nada. 2 meses depois, a filha veio em consulta e falou: doutor, como que meu pai não tem nada? Eu falei: olha, por esse motivo. Doutor, o meu pai, ele sabe tirar o gado da hivernada e colocar para outro. Meu pai sabe quanto tem que dar de sal, quanto que tem que dar por hivernada para os gados. Só que ele está perdendo a habilidade comercial de relacionamento que ele sabia fazer de forma sublime, e hoje ele não está conseguindo. Então o Alzheimer, ele começa muitas vezes com mudanças comportamentais na sua rotina. Entendi. Aquela condição do esquecer, de ser repetitivo, esqueci a chave, tocar sempre no mesmo assunto, são sinais preliminares que chamam a atenção. Mas igualmente a isso, é sempre importante recomendar às pessoas as mudanças de comportamento. Certo. Outrora você está alegre, outrora você está triste. Isso é uma depressão. Isso é um transtorno de ansiedade. E às vezes são manifestações pré-clínicas, muitas vezes, da demência propriamente dita, que é a grande importância. Você começar a fazer as pessoas a ter essa compreensão e essa educação, para começar a ter um pouco mais de compreensão da manifestação desses sintomas, e não só achar que é uma coisa evolutiva da idade. Uma mudança brusca de comportamento, mostrando essa fragilidade, né, na habilidade de coisas que você sempre muito fez. Que sempre foi muito bem. Começa a perder interesse. Nossa, o Silvio gosta de ler um livro por dia. O Silvio está deixando de ler livro. Certo. A Covid, doutor, aumentou, interferiu? Muito. É uma sequela? O Alzheimer pode ser uma sequela? A demência pode ser uma sequela da Covid? Parece ter associado alguns processos inflamatórios ao cérebro. E você percebe isso notoriamente nos pacientes já portadores. Isso é verdade, então. Quer dizer, eu tive Covid, e eu percebo que depois que eu tive Covid, e eu fiquei quase um mês, né, internado, tive complicações, tive pneumonia grave, e várias situações aí envolvendo a parte coronária. Depois disso eu sinto um cansaço, e eu sinto que a minha memória não é mais... Eu sempre fui muito bom de memória, sempre fui muito bom, modéstia à parte. Aí de repente eu vejo que não está tão boa. Eu tenho uma ótima memória ainda, mas eu sinto que hoje eu tenho que me esforçar um pouco mais para lembrar algumas coisas. Pode ser decorrente da Covid, então? Pode, com certeza pode. Pacientes demenciados pioraram muito pela restrição, pelo isolamento, pelo confinamento social, das visitas familiares. E aqueles pacientes que parece que já estavam evoluindo com um certo grau de insatisfação com a memória, pioraram. É como se fosse um dedo no gatilho para talvez começar a manifestar um pouquinho mais a manifestação dos sintomas de esquecimento. Mas no seu caso, em particular, é estimular. As diretrizes são essas. Vamos estimular, vamos forçar a leitura, vamos forçar a prática de bons hábitos, exercício. Por isso sempre a importância da prática do exercício. Uma das condições da demência também é a demência vascular, e é muito importante, porque quando você exercita, você aumenta a contratilidade do seu coração, consequentemente você aumenta o quê? Irriga mais. O sangue vai mais para o cérebro. Vai mais oxigênio, vai mais exercício ajuda. Existe uma relação para horas de debate aqui sobre um hormônio denominado irisina, que é estimulado mediante a prática de exercício físico, e ajuda como uma substância que protege os irisina. Irisina. A irisina é um hormônio. É um hormônio estimulado mediante a prática do exercício. Praticou exercício, o corpo vai produzir a irisina. E ela ajuda bastante no controle, no retardo e
na preservação dos neurônios. Dos neurônios. Consequentemente, manter a memória. Sim. Tenho que lhe perguntar sobre a família agora. Nós estamos falando até agora da doença. Queria falar sobre a família, porque eu tenho, a minha avó tem Alzheimer, ela já tem 94 anos e graças a Deus eu tenho uma família muito unida que cuida dela, né? Mas eu tenho relatos de pessoas que a mãe morava sozinha, viúva, e aí uma filha morava longe, com o diagnóstico do Alzheimer a filha teve que abandonar tudo, ir lá para casa e agora a vida dela é a mãe. Outro dia eu fiz uma visita e confesso que mesmo que eu conheço o Alzheimer, mas eu não vivo o Alzheimer, né? Então, ver a pessoa vivendo aquilo, não um dia, 2 ou 3, mas todo momento, eu fico pensando como é que parece que isso mexe com todo mundo. E no seu consultório, como é que isso chega? Como é que a pessoa, a que ponto vai essa mudança nas famílias? E o senhor deve ter ouvido muitas histórias, né? A primeira coisa que a vida me ensinou nesses 27, 28 anos foi a forma de você dar o diagnóstico. Existe um preconceito muito grande quando você fala, Silvio, a sua mãe, o seu pai, ele tá com Alzheimer. Parece que a palavra Alzheimer ainda atinge um pouco, né? A esperança. Dá um choque, doutor? Dá um choque muito grande. Então, hoje eu uso da estratégia. Presume-se que seu pai esteja desenvolvendo um quadro de demência. Essa demência ela pode ser pela senilidade e ela pode ser também proveniente pelas características que estão sendo manifestadas de Alzheimer. Então, assim, a forma como você passa esse diagnóstico é muito importante. Você chegar e falar, seu pai está com Alzheimer. Parece que não, mas é um trauma muito grande. O Alzheimer, nós sabemos que ela é uma doença lenta, progressiva, degenerativa e incurável, Silvio. Até hoje nós temos poucos recursos terapêuticos, em mais de 100 anos, em quase 120 anos de existência, nós só temos 4. Mas tem pesquisa? Muitas pesquisas. 4 linhas terapêuticas que são utilizadas. Certo. O resto, evidentemente, é que é agregado mediante, às vezes, a evolução de comportamento. O paciente, às vezes, fica depressivo, às vezes fica agitado, às vezes fica perturbado, tem insônia. Então, aí você tem que fazer adequações de outros medicamentos. Mas a família, a desestruturação que causa na família é uma coisa, assim, imensurável. Você vê famílias, assim, se desintegrarem, né, pelo diagnóstico e pelo desconhecimento do que isso vai proporcionar, do que isso vai acarretar. Vai mudar, né? A vida totalmente. A pessoa às vezes larga a profissão dela, não sai de casa. Aliás, o paciente já vai tomar providências que às vezes não pode dirigir, muitas vezes não pode ser, às vezes é uma pessoa que ou ele é empresário, ou ele sendo funcionário, opera uma máquina importante. Enfim, seja rico ou seja pobre, a vida vai mudar, não é isso? Independente de classe social, de condição financeira, gera um estresse emocional muito grande. Muitos familiares desenvolvem transtornos de ansiedade, de depressão, familiar, de insônia. No seu consultório, já teve, como é que é isso? A pessoa normalmente às vezes é um filho ou uma filha, né? Um neto ou uma neta. Como é que a pessoa reage? O principal cuidador acaba sendo o cônjuge, que já é uma pessoa idosa, que já não tem mais o mesmo vigor físico, já não tem mais o marido ou a mulher mental. Exato. Então esse é o primeiro cuidador. Depois vem um filho, depois vem um genro, depois vem um neto, depois vem um sobrinho. Então você acaba vendo que muitas vezes essa sobrecarga ela não é compartilhada com os demais familiares. A importância disso é reunir a família. Fala, olha, daqui para frente a história vai ser outra. Daqui para frente vai precisar de uma assistência permanente. Quando eu digo permanente é 24 horas, onde há a importância de ter um rodízio e uma participação dos familiares, coisas que nós não vemos. Doutor, tinha uma música antigamente, quando eu era criança, uma música sertaneja, e um pai contando, né, que um pai cuida de 10 filhos, 11 filhos, 15 filhos. 10 filhos, 11 filhos não cuidam de um pai. Tal de Zagaia, acho que era tal. Né? Eu não lembro aqui como que era. Isso é verdade? É verdade. Isso revolta na demência.
É um momento onde precisa ter uma participação de todos. E aí você começa a ver a desestruturação familiar. Muitas vezes você leva seu pai para sua casa, a sua esposa não aceita, porque ele começa a urinar fora do vaso, porque ele começa a comer de formas inadequadas, suja o chão. O neto muitas vezes tem que abrir espaço do quarto dele para poder acondicionar o avô. Então é uma mudança drástica. Doutor, vou falar aqui de mim, coisa da minha cabeça, né? Ontem eu estava pensando, vou conversar com você, ia conversar com você, um médico especialista em envelhecimento. Bateu uma coisa em mim aqui, e eu, né? O que vai acontecer comigo? E aí, no tempo que eu fiquei doente com Covid, eu contei com pessoas do meu lado, porque eu fiquei isolado 26 dias, para fazer xixi era na cama, né? Eu não tomei banho sozinho, e aquele quadro foi piorando e depois foi melhorando, graças a Deus. Com a reaproximação dessas pessoas. Exatamente, isso ajuda muito. Mas o que eu mais, o sonho, entre aspas, que eu tinha ali enquanto eu estava na cama, era ir no banheiro sozinho. Não tem preço isso. Tomar um banho sozinho, andar sem ninguém ter que te amparar, manter as suas condições operacionais, né? Trocar sua roupa, né? Agora imagina, como é que é essa pessoa com Alzheimer, tem que faz xixi numa fralda. Eu recentemente fui visitar um amigo, já faz quase 2 anos, fui visitar um amigo mesmo, já uma pessoa que bem mais velha que eu, perto de quase 20 anos a mais que eu, mas ele tinha câncer, e eu fui visitá-lo um dia. A enfermeira pediu a minha ajuda. Estou contando isso porque isso deve acontecer isso com muita gente. A enfermeira pediu a minha ajuda para trocar a fralda dele. E eu falei: se você é homem, você fica aqui comigo? Eu falei: fico, claro. O constrangimento que isso às vezes causa na pessoa, né? E esse amigo já foi um atleta, já jogou bola, jogou futebol. E eu bati um papo com ele ali e fui falando de outras coisas, enfim, fui ajudando. Uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, porque trocar fralda de criança é bonito, né? É gostoso, né? Eu tenho minhas netas, né? Meus filhos, né? Um sentimento diferente. É diferente, né? A gente vê a mãe, né? No caso, vejo a minha nora, o meu filho, e lá eu vou trocar a fralda das minhas filhas. Criança, todo mundo ajuda, todo mundo acha bonito, e eu sinto que com idosos isso não acontece. É um tema muito pouco difundido, o problema de incontinência urinária. Que é uma das condições evolutivas da idade. É um processo fisiológico. Você tem lá um músculo que sustenta o assoalho pélvico, a bexiga. Você vai envelhecendo, esse músculo vai ficando flácido, você começa a urinar, você perde. Eu tenho situações no consultório que o paciente está sentado ali, daqui a pouco ele fala: doutor, me perdoe, urinei nas calças. Acontece isso? Muito, muito. Além de ser uma condição totalmente constrangedora, né, é uma condição incontrolável. Isso não é uma condição exclusiva da demência, do Alzheimer, que é muito comum. O paciente ele fica totalmente dependente para higienização, para alimentação, para se vestir, para deambular. As fases evolutivas da demência são traumáticas, são tristes, mas tratando-se da condição da incontinência urinária, nós falamos das 5 grandes síndromes da geriatria, que são doenças cerebrovasculares, são as doenças osteoarticulares. A incontinência urinária estão entre as 5. Incontinência urinária é uma doença? É uma doença. É uma doença fisiológica. É uma condição evolutiva da fisiologia. Não é uma doença. É uma condição evolutiva da doença, do envelhecimento, certo. Que gera transtornos e que precisa começar. As pessoas não comentam isso. As pessoas têm preconceito. Em Limeira, São Paulo, Limeira, interior de São Paulo, porque tem muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que é de qualquer parte do Brasil. Aliás, deixa aqui, vou lembrar aqui, por favor, gente, se inscreve para ajudar o nosso canal. Deixa o seu like, compartilha, comenta e diga de que cidade você é do Brasil.
Em Limeira, interior de São Paulo, a vereadora Constância Félix, minha esposa, ela fez uma lei criando uma data específica para debater, para as pessoas falarem sobre incontinência urinária. Levou um pau nas redes sociais. As pessoas falam, nossa, tanto assunto, coisa sei o que, para falar. Dá vontade de chegar para essa pessoa, desculpa, eu estou falando aqui por mim. Dá vontade de chegar e falar para essa pessoa, escuta, o que você está falando? Você deve ter, você nunca deve ter visto na sua família alguém que passou por isso. Que a incontinência urinária pode acontecer com homem, com mulher, pode acontecer em várias idades, pode, na minha opinião, pelo que eu vejo, pode acontecer em função do envelhecimento, e que você um dia vai passar por isso. Ora essa. Aí eu quero ver o dia que você fizer xixi na calça e ficar com aquela mancha aparecendo no meio de um evento, de uma festa, numa igreja, numa reunião, do trabalho, o que vai acontecer com a pessoa? Eu estou errado, doutor? E é onde vai acontecer, né? Nos lugares mais improváveis, né? Eu acho que falta... Aí a importância de se criar uma data, para você começar a trazer temas em debate, temas que são uma realidade e precisam ser orientadas, as pessoas precisam passar por um processo educacional. A pessoa que fala isso, ela esquece que ela vai envelhecer e ela vai passar pelo mesmo transtorno. E quando chegar a sua vez, o que nós vamos fazer? Acho que tem que começar a conversar. Eu acho natural hoje uma pessoa, um homem, uma mulher, usar um preventivo, sim. Hoje nós temos fraldas, né? Temos calças geriátricas imperceptíveis. Então a incontinência urinária, meu Deus, é uma condição natural, evolutiva da idade de qualquer um. Da mesma forma que você vai começar a ter declínio nas suas ideias, nos seus pensamentos, você vai começar a ter todo um declínio fisiológico. E a incontinência urinária é uma delas. Então, por que não começarmos a trazer à tona certos temas que são a realidade na nossa vida? Eu acho que isso é muito... Sabe o que acontece? Eu acho que a pessoa, quando ela é jovem ainda, né, tá com a vida dela em ordem, fisicamente, mentalmente, ela não tem empatia com as pessoas mais velhas, ou com as pessoas mesmo da idade dela passando por alguma situação. A Covid, eu ouvi falar que muitas pessoas, por causa da Covid, por um tempo tiveram problemas desse tipo. Eu não passei por isso, mas o olfato, por exemplo, a gente sabe que a pessoa que teve Covid demora um certo tempo para recuperar o olfato, paladar. E o que eu estou sentindo, na verdade, com relação a essa questão da incontinência urinária, é um preconceito, uma falta de empatia. É cultural. É cultural, as pessoas não têm. Nós não debatemos. Ninguém pensa no outro. Ninguém pensa no envelhecimento. Aí entra a importância da falta de políticas públicas. Aí eu ia perguntar isso aí. Vamos lá. Estamos falando de Alzheimer, falamos aqui que essa questão que envolve toda a família. Eu vou voltar Eu queria voltar depois na família. Na família? Na família nós podemos explorar muito. Poder público. O que é que as prefeituras, o que o Estado, o que o governo pode fazer? Deve. Algumas pessoas, o sonho de consumo delas é ir para Paris, algumas pessoas têm o sonho de consumo de comprar um carro, ir para Disney. O meu sonho de consumo era ir para a Holanda, né? E a Holanda para mim é a vitrine do exemplo do processo de envelhecimento, do respeito ao idoso. Nós tivemos a oportunidade de visitar cidades onde as políticas públicas realmente elas funcionam lá de uma forma assim meio tripartite. O governo dá a sua contribuição, empresas privadas dão a sua contribuição e a comunidade civil dá a sua contribuição de uma forma onde todos vão se beneficiar desse investimento, desse compartilhamento para auxiliar no processo de envelhecimento. Certo. E lá você percebe que o respeito para com a pessoa idosa está muitos anos-luz do nosso país ou da realidade de alguns outros países aí de terceiro, segundo mundo, que hoje você não sabe mais o que é terceiro e o que é segundo. Então o aprendizado lá foi muito grande. O Brasil não respeita tanto o idoso quanto... Você sabe que o Brasil ele tem leis e tem projetos que são referência para o mundo, porém eles não são administrados. Em Amsterdã, por exemplo, o transporte público, o transporte coletivo, a cidade, a arquitetura da cidade, o audiovisual de sinalização, é tudo já projetado para a idade. Certo. Rampas, calçadas, as guias, tudo pensando no processo de envelhecimento da cidade.
E isso contribui para quê? Futuro, né? Para o futuro e para o respeito. Em uma das instituições de longa permanência que eu fui visitar, chama-se Vila de Hauswick. É uma vila onde criou-se uma cidade lá dentro. É igual aquele filme Show de Truman. Certo. Você tem teatro, você tem cafeteria, você tem cinema, você tem salão de beleza, você tem academia, você tem toda a situação que uma pessoa possa necessitar na sua vida normal. Porém, o diferencial é que todos os pacientes que ali convivem são portadores de demência do tipo Alzheimer, em fases avançadas. Porém, o que melhora a qualidade de vida dessas pessoas é justamente toda essa acessibilidade. Eles são monitorados, Silvio, por funcionários. Os funcionários que trabalham ali dentro são pessoas dentro da área de saúde. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiras, médicos, que analisam e convivem a dinâmica da evolução da demência, mostrando que o aparato social, que o aparato estrutural, arquitetônico contribui muito na evolução e na melhoria da qualidade de vida dos idosos. Quando a pessoa convive com pessoas que têm o mesmo problema que ela, as mesmas situações que ela vive, é melhor para ela? Contribui para... Em que situação, desculpa? Por exemplo, quando as pessoas estão, nesse caso, moram próximas de pessoas que têm o mesmo problema que ela. Sim. Pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis... Que moram próximo a pessoas... Não, estou falando das pessoas, no caso, que têm essa doença. Portadores de demência, de Alzheimer. Portadoras de demência. Elas estão convivendo... Eu não vou falar porque tem no Brasil essa noção de vila, dignidade, né? Em Limeira mesmo, interior de São Paulo, tem uma... É onde moram as pessoas mais velhas, não pessoas doentes. Sim. Pessoas mais velhas. Agora nós estamos falando de pessoas doentes, com Alzheimer. Sim. É melhor elas ficarem próximas? Isso tem alguma razão de... Isso é um conflito muito grande. Um paciente demenciado hoje custa aí aos bolsos aí de qualquer família, no mínimo aí de R$3.000, R$3.500 a R$5.000. Por mês. Por mês. O desgaste, o consumo... Cuidar físico, de uma pessoa com Alzheimer custa R$3.500 por mês. No mínimo. No mínimo. Exige uma equipe multidisciplinar. Foi isso que nós presenciamos na Holanda. Essa contribuição de vários profissionais contribuem com a progressão, com o manejo e com a longevidade e a qualidade de vida do paciente demenciado. Então, essas instituições, lá são denominadas instituições de longa permanência. São entidades que supervisionam e oferecem nós fomos num determinado lugar lá que tinha uma paciente que tinha uma característica de agitação, e ela era médica e não sabiam mais como conter essa agitação dela. Em uma certa visitação, uma das netas levou uma boneca para ela. Ela pegou essa boneca, ela começou a lidar essa boneca na sua mente, talvez. Você lembrou? Como se fosse paciente. Olha só. Conseguiram conter a exacerbação da agilidade dessa paciente com bonecas. Então ela passava o dia lidando. Às vezes precisa de profissionais, precisa de gente competente. Quem paga isso? Teoricamente. Lá é o Estado. Lá é o Estado. Entidades privadas. Aqui no Brasil é a família. Aqui é a família. A família tem que se virar. Tem que desamparar totalmente. Ou seja, o que acontece é que o Estado hoje não ampara a família de uma pessoa que tem Alzheimer, que na verdade é uma doença que vai aumentar, porque aumentará o envelhecimento. As pessoas do Brasil ficarão mais velhas, por causa até da própria saúde. Desculpa se eu estiver errado, mas quando alguém falar para mim, eu vou envelhecer, se você tiver sorte. Se tudo correr bem na sua vida, você vai ficar velho. Um dado, eu acho bacana a estatística, né? E ficar velho não é uma doença. Não. Ficar velho é uma evolução da sua vida. É um processo. É um processo de envelhecimento que você ganha conhecimento, experiência, você avalia melhor a sua própria vida. Acontece que, em decorrência do envelhecimento, surgem, sim, doenças e fragilidades. Nós temos que conviver com isso. A pergunta é, a pessoa tem que conviver com isso sozinha? Jamais. Ou a sociedade e o governo, né, tem a missão de ampará-la, porque é o futuro de toda pessoa, se ela não morrer de acidente, se ela não morrer de câncer, se ela não tiver um AVC, se ela não morrer por violência.
Então, o Alzheimer, eu não sou médico, eu sou leigo, mas o Alzheimer ou doenças decorrentes da velhice, elas devem ser esperadas pelo governo com o orçamento, Sim. com o preparo profissional. Não é justo deixar a família sozinha para arcar com isso, porque ela não tem cientistas. Nem toda família tem um médico na família, um enfermeiro ou gente com condição de fazer isso. Isso custa caro. Tratar de qualquer maneira não custa caro, mas tratar com o melhor que a nossa sociedade, a humanidade conhece hoje, isso custa caro. Se você me permite aqui, quando eu fui vereador em 2017, aliás, eu entrei na política com essa oportunidade de poder trazer esse problema à tona, problema do envelhecimento, de começarmos a debatermos mais atentarmos mais sobre esse processo. E, por felicidade, nós aprovamos uma Lei 5.833 de 2017, de autoria minha, com a anuência de todos os vereadores naquela condição, a qual eu agradeci muito, onde obrigaria o município a criar um centro de referência de prevenção e tratamento do Alzheimer. O problema o projeto, ele é muito mais abrangente do que isso. Ele não vai tratar somente do acolhimento do paciente demenciado. Ele vai tratar da depressão, ele vai tratar da fragilidade, ele vai tratar dos transtornos fisiológicos evolutivos da idade, da incontinência urinária, da dor crônica, da insônia, da depressão, da socialização. Um centro de referência, onde você... De atendimento à pessoa com Alzheimer. Com a pessoa com Alzheimer e na prevenção. Eu acho que o que falta hoje é debatermos mais esse assunto. Todo município deveria ter? Eu acho que existem algumas cidades que têm cidade amiga do idoso. É um projeto denominado Cidade Amiga do Idoso. Certo. Mas não tem essa visão. Fala-se da hipertensão, fala-se do diabetes, fala-se do câncer de mama, fala-se do câncer de próstata e não se fala da demência. Então... A demência, Silvio, hoje, ela mata mais do que o câncer de mama e do que o câncer de próstata juntos. O Brasil hoje, ele ocupa mais ou menos em torno de 1.500.000 pacientes portadores de demência. A cada ano, nós fazemos em média um diagnóstico de 50 a 55 mil idosos desenvolvendo a demência. Meu Deus, está na hora de atentarmos. A demência evolui para a morte. Total, limitação. O paciente, ele começa, a condição final da demência é um paciente acamado, totalmente dependente de cuidados de higiene, de alimentação. A evolução final da doença é uma coisa muito marcante na vida das famílias. Doutor, a gente está caminhando para o final. Deixe seu like, já avisei, por favor, se inscreve no meu canal. Você vai ajudar a gente a continuar com esse projeto, levando informação, batendo papo com pessoas que falam abertamente aqui sobre coisas que a gente às vezes não vê falar na mídia. Voltar aqui e falar da família, seu pedido inclusive. Esse negócio, todo mundo deveria doar na família. Um dia, tem 5 filhos. Cada um deveria doar um dia, ir lá ficar com o pai, ou pagar um cuidador. Tem diferença? É melhor a família, é melhor o cuidador? A família é sempre melhor. O problema, se você não pode dar ajuda presencial, dê ajuda financeira, muitas vezes na contratação de um cuidador. Então, a primeira coisa que a família precisa ter é a informação. Primeira coisa. E a segunda coisa é muito apoio. Apoio psicológico, apoio emocional. E muitas vezes você acaba vendo que numa família de 5, 6 filhos, 1, 2, infelizmente, muitas vezes são sobrecarregados. E os demais, muitas vezes, a demência para alguns familiares, o pior que dói mais é filho, muitas vezes, filha, né? É como se não existisse. Uma pessoa que lhe acolheu, que lhe educou, que ele abriu mão de muitas vezes de dificuldades para poder promover um bem para o seu filho, num momento como esse, se vê sozinho. Eu não consigo entender a cabeça de um ser humano, Silvio, quando ele não promove esse amor próprio do seu pai. O filho abandona o pai. O filho abandona o pai. Isso é o mais triste de você ver na doença. Eu tenho um testemunho, um
um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que cuida da mãe há muitos anos. Uma vez eu marquei uma reunião com ele, assuntos profissionais, e chegamos lá para a reunião e ele se atrasou um pouco. Quando ele chegou, ele falou: desculpa, viu, Silvio, eu me atrasei porque fui dar banho na minha mãe. E ele falou assim: você não sabe como que é difícil um filho dar banho em uma mãe, uma mulher. A gente pensa que é fácil, mas e não é uma pessoa estranha, é a própria mãe. Eu fiquei pensando comigo aquilo, nunca mais esqueci. Faz uns 10 anos que isso aconteceu comigo. Que não te reconhece mais como filho. E que não se reconhece às vezes. Isso é triste, você perde sua personalidade, você perde. É a pior sua doença, referência. doutor. Porque olha, eu perdi minha mãe com câncer. Perdemos. Exatamente, você também perdeu sua mãe com câncer. Eu perdi o meu pai também, meu pai tinha 62 anos com câncer. E sempre achei o câncer a doença mais covarde, mais terrível. E ela é uma doença covarde, eu luto contra isso, no que eu sempre falo com as pessoas, tento ajudar, trabalhar a questão psicológica dos amigos, das pessoas que passam por isso. Mas quando eu conheci uma mãe de uma amiga, uma cliente, na verdade, com Alzheimer, e vi que essa pessoa, e não era tão velha, tão idosa, já não conhecia a filha, já aquela limitação toda, eu comecei a perguntar a mim, como se eu pudesse perguntar: será que o Alzheimer é pior que o câncer? Eu até mudaria um pouco a situação. O câncer, 70% dos cânceres hoje tem cura. A demência não tem cura. A demência é intratável. E o que mais limita e o que mais dói é isso, é você ver aquela pessoa declinando dia após dia, funcionalmente, cognitivamente, emotivamente. Então é uma pessoa, eu admiro muito a pessoa que se dedica a cuidar em primeiro lugar de um idoso, mas eu admiro muito a minha preocupação, Silvio, muitas vezes numa determinada fase do tratamento da doença, não é mais com o paciente, com todo o devido respeito, mas é com o familiar. A desestruturação, a ansiedade, a depressão, a impotência. As pessoas não estão habilitadas a cuidar de idosos. Nós não sabemos cuidar Acontece de idosos. do familiar ficar doente? 90% das vezes. 90% das vezes. Depressão, ansiedade, insônia, baixa estima. Perde o emprego, deixa de fazer atividade física, começa a desenvolver hipertensão. separa o casal. As mais variadas experiências e vivências. Doutor, nosso programa está acabando aqui. Vamos, quem sabe, conversar um outro dia. Foi excelente. Eu me sinto privilegiado da gente bater esse papo aqui. Obrigado. Muito feliz. O senhor falou em filme. Indica 2 filmes aí para o pessoal em casa, quando estiver se divertindo, poder ver essa doença gravíssima, importante na nossa vida, que é o Alzheimer. Existe um filme Para Sempre Alice, que é uma condição também que pode ocorrer. A demência pode começar a ter raramente, pode começar a ter a sua manifestação na 4ª, 5ª década de vida. E esse filme, Para Sempre Alice, retrata isso. É uma professora universitária que aos 50 e poucos anos de idade começa a ter uma professora de palestras, de projeção. Sim. O filme começa com ela andando num parque e de repente ela se perde. Sim, é verdade. Uma pessoa inteligente, uma palestrante. Está dando palestra lá, de repente dá branco. E é um filme real, é um filme verdadeiro. Belíssimo o filme. Você assistiu? Você conhece? Eu assisti esse filme, Fantástico. belíssimo, eu recomendo também. Um outro recentemente aí, ganhador do Oscar, né? Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins. Father, né? Isso. Fantástico. Eu precisei assistir 3 vezes esse filme. Eu me considero uma pessoa com um pouco mais de habilidade, né? O médico teve que assistir 3 vezes. Para pegar detalhes do filme. Fantásticos. Muito recomendo. E recomendo um filme, desenho da Disney e Pixar, que chama Viva, que conta a história de um menino no México. Esse filme se retrata no México, no Dia dos Mortos, né? Onde eles comemoram. Sim. Né? Não assisti, mas eu vi o trailer. Né? Fantástico, fantástico. Inclusive, ressalto uma dica muito importante nesse contexto todo, que não tem mais, não tem como nós debatermos isso num período como esse, que é a musicalidade, Silvio. A musicalidade, ela tem uma comprovação científica parece que resgata um pouco daquela reserva cognitiva
que existe nos pacientes. Quer dizer que ouvir música em casa ajuda, estimula. Na hora do banho, que muitas vezes o paciente se vê agitado, coloca uma música de fundo. Na Holanda, as instituições, existia a reunião entre grupos, que eles começavam a cantar. Pacientes que não tinham mais aquela autoestima, aquela posição meio que fetal, funcional, levanta, começa a bater palma, começa a cantar, aquele brilho dos olhos, a música não se entende. Eu vi isso, mas parece ser o último refúgio da memória. Eu vi isso, se não me engano, uma matéria da revista Época, no YouTube mesmo. Muitos relatos. De que o pai estava quietinho lá, amuado, aí o filho começa a cantar uma música e ele de repente começa a balbuciar, cantar junto. E ele não fala. Uma das condições da demência, ele vai começando a perder também essa coordenação motora, linguística, né, de pensar e transmitir em palavras. Sim. Ele começa a cantar, mas você olha assim e fala. É um momento de muita comoção. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu propriamente, quando eu estou. Todo mundo tem os seus momentos down, né? Seus momentos para baixo. E aí eu boto uma música lá. Aquilo claro que cada um tem um gosto musical, mas a música mexe muito comigo. Aliás, para mim, acho que a música mexe muito com todo mundo, até que os exércitos, né, botam os caras tocando trombetas, né, lá, motivacional. Isso age no cérebro da gente. Eu penso, não sou médico. Total. Então, quando eu estou mal, eu boto música que me bota para cima, eu boto no carro e eu vou. Aquilo mexe comigo. Eu fico pensando se a pessoa é doente também, né? Total. Então o Alzheimer, o senhor está dizendo que bota a música lá, que ele vai se estimular a querer ajudar a andar, ajudar a levantar, bater palma. No momento de agitação, que é muito comum em algumas das fases. As músicas que ele gostava. Agressividade, as músicas que ele gostava, da época. É uma forma terapêutica, assim, muito utilizada. Bom, então quem me conhece aqui, para frente, se acontecer comigo, já sabe os seus gostos. Bota lá um pouco de Beatles, Rolling Stones e Bee Gees. Doutor, satisfação. Muito, muito grato, viu? Muito feliz pelo todo convite. Seu conhecimento. Muito feliz pelo convite. Toda vez que você me convocar por o assunto de envelhecimento, de Alzheimer, eu acho que é uma contribuição que todos nós devemos dar, devemos proporcionar às pessoas e parabenizá-lo por isso. Eu acho que nós temos que começar a tirar certos assuntos da gaveta e começar a trazer para um debate. A população vai envelhecer. Só quero terminar, numa das instituições da Holanda, eu perguntei para uma das instituições, eu falei, por que de todo esse cuidado, por que de todo esse tempo, por que de toda essa dedicação para esses pacientes que praticamente estão vegetando? Eu achei soberba, né? Acho que isso resumiu tudo. Por que, doutor, essas pessoas fizeram, o nosso país, a Holanda hoje, é o que é, graças ao trabalho dessas pessoas. Então, o que nós podemos fazer, eu me emocionei, o que podemos fazer por essa pessoa hoje é isso, é resgatar a dignidade, resgatar a contribuição que eles deram para o nosso país. Parabéns para eles lá, porque... Acho que é isso que falta para nós aqui. Parabéns pela iniciativa, sucesso aí, estamos juntos. Obrigado. Amigos, deixa o seu like. Comenta, fala de que cidade você está assistindo, se inscreva e recomende o canal aos seus amigos. Valeu!